No vídeo de hoje nós vamos cobrir a sobrancelha com massa moldável nacional. Eu sou Paloma Maremoto, bem-vindos à minha casa. A gente tem no mercado nacional duas massinhas que são bem conhecidas. Uma é da Colombina e a outra é a da Catarine Hill. A da Colombina, ela já tá saindo de linha. Eu ouvi dizer que a Colombina tá fechando a fábrica, que eles não estão mais produzindo, mas eu vou mostrar como cobre com ela de qualquer forma, porque eu sei que ainda tem muita massinha dessa nas lojas, vocês ainda conseguem encontrar em alguns lugares e muitos de vocês ainda têm essa massa em casa. Então, vamos começar. O primeiro passo é limpar a sobrancelha com álcool. Esse passo é muito importante para limpar a sobrancelha de qualquer impureza que já tenha ficado aí na sua sobrancelha. Eu vou colar a sobrancelha com cola permanente. Eu vou usar a cor Fix. Pegar o cabo do pincel para dar uma apertada. O passo a passo dessa cobertura é basicamente o mesmo da cobertura do vídeo de ontem, que foi de cola permanente, tá? Se ficar algum excesso, vamos limpar com o álcool. E vamos esperar secar. Então eu vou passar pó. Aquela apertadinha. Não precisa passar muito pó, tá? Só o suficiente para selar a cola. Agora eu vou passar a massinha em si. Eu vou começar com a massinha da Colombina. Elas vêm assim, a gente chama que essa massinha charuto. Tá? Porque ela vem nesse formato de charuto. Vou pegar uma bolinha da cera e vou dar uma amassadinha só pra deixar ela mais maleável. Vou usar uma espátula e vou, ó, aplicar na minha sobrancelha. A ideia não é criar uma crosta muito pesada, mas a verdade é que é difícil não criar essa crosta muito pesada com a massa. Com essa massa especificamente. Porque a textura dela é de massinha mesmo, daquelas massinhas de criança, de colégio. Eu gosto de, nesse passo, pegar uma colher e dar uma esquentada num pano. Quando comecei a fazer testes com cobertura de sobrancelha lá em 2012, a primeira técnica que eu aprendi foi com massa. Então, no vídeo que eu vi, você esquentava a colher no isqueiro, no fogo. Eu quase queimei já várias pessoas. Daí eu fui testar isso depois com a Fairy Cherry. Depois eu testei isso com a Atena. Eu queimei as duas. Nunca mais eu esquentei a colher no fogo. Fica a dica pra vocês. Vou dar uma esquentadinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que com a massinha da Catarine Hill. A massinha da Catarine Hill, ela é um pouco mais sequinha do que a da Colombina. A textura dela, na verdade, depois que seca, é como se fosse uma cera mesmo, tá? Então, peguei ela aqui, dei uma amassadinha pra ela dar uma esquentadinha e dar uma amolecida. Vou usar a espátula. Se você não tiver uma espátula, você pode usar uma colherzinha.
Vou esquentar a colher. Então agora que eu passei a massinha dos dois lados, eu vou selar com pó. Você pode usar pó translúcido ou, no meu caso, eu tô usando talco infantil. Então eu vou contar uma coisa que eu descobri agora. Eu peguei a colher, coloquei um pouco do talco, esfreguei na sobrancelha, assim. Porque o que acontece? A colher com talco na sobrancelha, ela tirou o atrito da sobrancelha com a massa. Então ela tipo, deu uma super alisada, tá vendo? Vamos tirar o excesso só pra vocês verem o que aconteceu. Eu passei a colher depois com talco e aí ela deu uma alisada na superfície, então não sei se vocês conseguem ver, mas a superfície ficou super lisinha. E vou passar o Paint Stick. O Paint Stick que eu tô usando é da Jasmine, a cor é B. Vocês podem observar que ele é exatamente da minha cor, só que não. Vou assentar tudo com kabuki. E agora eu vou passar a base para dar o acabamento. A base que eu tô usando é a base mate de alta cobertura da Tracta, a cor é A4. Então minha sobrancelha já está coberta, eu vou selar tudo com pó. E esse foi o resultado da cobertura de sobrancelha com massa moldável. As minhas considerações são as seguintes: o lado da Colombina, eu achei que especificamente pela textura, que é uma massinha assim, eu senti um pouco mais de dificuldade de aplicar, porque ela é meio grudentinha. A da Catarine Hill é um pouco mais seca, um pouco mais fácil de aplicar, mas é importante que você dê uma amolecida nela para ela ficar mais maleável, mais fácil de aplicar. Eu gostei muito do resultado depois que eu passei e esfreguei a colher com talco. Na verdade, eu nunca me dei muito bem com a cobertura de sobrancelha com a massa, porque eu sempre achei que ficou um acabamento esquisito. E hoje, especificamente porque eu queria falar mal da massa da Catarine Hill, ficou ótimo. Esse tipo de cobertura eu não recomendo se você tem uma sobrancelha muito grossa e se você não tem muito tempo e muita prática. O que eu senti foi o seguinte: eu comecei a cobrir minha sobrancelha em 2012 com massa e só hoje, em 2017, é que a sobrancelha ficou bem coberta com a massa. Ou seja, se você não tem muita prática, ela não é a cobertura ideal para você, porque a tendência é que ela fique muito pesada. Mas em compensação, ela é a cobertura que vai te dar mais segurança se você mora num lugar que é muito úmido, se você sua muito, porque a massa especificamente é uma das poucas coberturas que não reagem de forma nenhuma com a água. Ok? Então, se você quiser testar ela, eu sugiro que você treine bastante a cobertura com massa, e o cuidado maior é usar a massa apenas para cobrir os buraquinhos entre os pelos colados já, só para dar acabamento, tá?
tá? Porque aí você não vai ter uma cobertura muito pesada. E depois você dá aquela lustradinha assim, ó, com a colher, que vai ficar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Volta amanhã, que amanhã o vídeo é cobertura com a massinha da Kryolan, a Eyebrow Plastic. E volta sempre que a casa é sua. Beijo!